É isso aí, torcedor. Chegando mais um vídeo para a gente aqui no canal, mais informações, atualizações aí do derby, né? Porque o jogo acabou em campo e continua fora. Agora no STJD, o Corinthians vai responder várias denúncias aí por causa muitos acontecimentos aí. A gente vai passar aqui a lista que a rapaziada aqui do G4 está trazendo. Então já deixo os créditos para o canal Band Esporte. O link está na descrição. Mas antes que eu solte o VT, já aproveite esse tempinho, faça a sua inscrição aqui no canal, ative as notificações, comente à vontade a respeito do vídeo, porque vamos ver aqui as informações traga aqui pela rapaziada. O Vessone ficou chateado, está muito chateado, alegando que o Palmeiras é o time mais perseguido pelo STJD. Já o Mancini quer saber quais são as recorrências, pela questão de que o Abel recebeu aí 8 jogos de punição na beira do gramado, não pode comandar o Palmeiras na beira do gramado. Então ele pergunta qual é a recorrência do Abel. Foi ser expulso 2 vezes, 2 jogos seguidos, ou conta a recorrência de todos os jogos que vinham acontecendo? Porque se for com isso, o Corinthians também tem muitas recorrências. Então ficou aí esse duelo. O Arnaldo tentou explicar aí, mas vamos ver, é melhor, vamos ver aí a explicação da rapaziada aí, a rapaziada falando aí, fica melhor. Tem aí, começa aí com o dirigente do Corinthians falando sobre esse acontecimento. A CBF faz uma reunião com os clubes sobre a arbitragem e nós faremos uma solicitação forte com relação a entender por que o atleta Flaco Lopes não foi expulso numa cotovelada clara que ele deu no Breno Bidon, lance claro de expulsão. O VAR ontem foi extremamente ativo nas 2 expulsões contra o Corinthians, então queremos uma explicação do porquê que esse lance não foi solicitado pelo VAR para que o árbitro de campo pudesse avaliar. Entendemos que houve um prejuízo ao clube e vamos cobrar com educação, com gentileza, mas com firmeza para entender por que essa situação não foi averiguada como deveria ser, como foi nos outros lances da partida, como já Nesse caso, o vídeo foi gravado ontem, após, um dia depois do jogo, né? O jogo foi domingo, esse vídeo foi gravado ontem. Por que, Vessa? Essa é a pergunta. Vamos lá, primeiro é só mostrar o contexto. Esse vídeo foi um negócio diferente que foi feito, porque é o seguinte, o clube soltou esse vídeo dele, esse é o último anúncio que ele fez. Então foi uma espécie de dirigente contando novidades, eu nunca tinha visto assim, no Corinthians pelo menos. E aí ele trouxe novidades. Alex Santana, decidimos aqui, nos reunimos, está reintegrado, estava isolado lá, treinando separado, o Dorival não queria utilizar o cara, ele estava separado. Anunciamos a partir de agora que Alex Santana está reintegrado, treinou agora há pouco conosco, que vai fazer parte do elenco a partir de agora. Então foi um anúncio. A outra, o fisioterapeuta, falou o nome lá, o fisiologista, esqueci o nome dele agora, é um espanhol, vai vir trabalhar com o Memphis aqui no CT, não vai fazer parte aqui do staff do Corinthians, mas vai fazer... Então, assim, ele fez alguns anúncios... A gente tem essas outras... Ah, tem também? Tem. Bom, depois a gente mostra. Então, só para mostrar o contexto, o Corinthians se posiciona naquele lance do Flaco Lopes, que para mim, sim, foi uma cabeçada ali, não sei, acho que vocês na mesa, não sei se divertiram, mas para mim aquilo era, sim, passível de expulsão, e o Corinthians vai se posicionar ali na CBF, no STJD e tudo mais, vamos ver se isso vai ter algum tipo de coisa. Por falar em STJD, os jogadores todos, claro, quando você expulso, automaticamente você é julgado depois, foram denunciados e tudo mais, o drone também lá foi denunciado, e vamos aguardar o que acontece em julgamento, que eu imagino que não vai demorar, os últimos não estão demorando muito, e esse também não vai demorar. Claro que as manchetes começam, 10 jogos, 12 jogos, que é o mesmo papinho de sempre, você faz a manchete caça-clique para depois virar um jogo, nenhum jogo, multa, enfim, é normal isso com jogadores e clubes, mas o artigo em si fala até 10. Por exemplo, sei lá, agora recentemente, quem era o jogador? Até 8 jogos, foi multa. O Memphis, até 6 com o celular, foi multa. Então tem uma coisa meio midiática aí, faz parte, apesar de
o Corinthians, a gente sempre esperar alguma coisa que vem diferente em termos de STJD por conta da visibilidade. Claro que é. Coitadinho do Corinthians. Vamos colocar na tela as denúncias das quais o Corinthians Sensacional. é óbvio que é. acusado. Muito, não é André, do Corinthians, artigo 258, agir de forma contrária à ética esportiva. Pode pegar de 1 a 6 jogos. Mateuzinho, artigo 254A, agressão física. Pode pegar de 4 a 12 jogos. Hugo Souza, artigo 243F, ofender a honra dos árbitros durante Se entrevista. o Hugo for suspenso, é um motivo de preocupação, porque não tem goleiro, tem menino lá. Só né? os meninos. É. E o menino foi bem no último. Pode pegar de 1 a 6 jogos. Berno Bidon, volante, artigo 250, ato hostil durante confusão no túnel. Aí vai ser, se o Hugo for suspenso, gente, vai bom pro time que pegar o Corinthians sem ele no gol, né? Imagina. Era para um negócio desse ser pegar o Palmeiras depois, mas aí, cadê? Brincadeira, vamos seguir aí com a fala aí da rapaziada. 1 a 3 jogos. Luiz Fernando dos Santos, preparador de goleiros. Artigo 257, participar de rixa pela confusão no túnel. Rixa. 2 a 10 jogos. Corinthians, o clube, nos artigos 213, desordem na praça de desporto, e 243G, injúria racial. E 257, rixa e tumulto. Pode perder mando de campo e, no caso do tumulto, levar multa. E o Palmeiras também foi indiciado. Foi acusado. Artigo 257, participar de rixa ou tumulto no túnel e pode levar multa caso não seja possível identificar quem participou. É claro, vai ser só os seguranças. Os jogadores ficaram tudo lá atrás e deixaram os seguranças todos quebrar o pau lá com os jogadores. Aí fica um monte de jogador do Corinthians e os seguranças do Palmeiras. Desfalque, 2 seguranças estão fora do próximo jogo. Vai ser isso que vai acontecer. Nossa, Mas vem cá, o Versa. A mão tá pesada do STJD, não? Sempre foi contra o Corinthians. É óbvio que foi. Contra o Corinthians? Sempre foi. Sério? Fala aí você. Sempre Eu vou foi. ficar quieto. Porque eu tô Não, rindo. fala, deixa eu Isso aí é a falar. história. Deixa o Versa falar. Se alguém me trouxer um time que perdeu o mando por homofobia no estádio, me traz aí na mesa aí, então. É o único Peça. clube que perdeu. Peça, é a mesma Verdade. situação do Abel Ferreira. Recorrência implica em sanção maior. Todos os clubes fizeram o clube. Recorrência. O do torcida do Bahia, do Flamengo, um monte de grito, do São Paulo também fez. Foi lá, multinha, 10 mil, 20 Então, mil. Corinthians, perda de mas mando. vem cá, Versa, falando sério. Não Eu tem também o estou falando sério. Sim, eu sei. Não tem o fato de que teve lá a final do Paulista, teve a cabeça de porco, teve não sei o que e tal, e aí aconteceu, essas coisas aconteceram. Os caras, na denúncia tá falado isso, né? Não tá falado? Não tem nada a ver uma competição com a outra. Não, eu sei que não tem. Foi mas- no Paulista, mas coisa do Campeonato Eu sei que Paulista. não tem, mas quando a gente fala que o Abel foi punido com 8 jogos por causa da recorrência, isso não pode ter sido O Abel levado não em teve conta. É 14 isso? expulsões só no Brasileiro. A mão é tão pesada. Não Abel teve. só. A mão é. Não, eu tô falando a mão pesada por conta do esporte. Parece dele. que há um STJD menos... Porque o que acontece? Menos tolerante. É. Na reunião da CBF com os clubes para a formação da Liga, a CBF se posicionou dizendo que essa história de roubado Pega mal. prejudica o futebol brasileiro Isso. e o campeonato. Isso Ponto. mesmo. A partir daí, tem uma mudança de comportamento É do isso. STJD. Esse é o O ponto que eu STJD queria rasga o efeito suspensivo que dava para todo mundo e não concede ao Abel. A punição é de 8 jogos, já cumpriu 2, agora com 5. Agora me parece que é possível dar o efeito suspensivo, ou já deram o efeito suspensivo ao Abel Ferreira. Certo? Então, existe um movimento CBF, STJD, de ser mais rigorosos, com julgamentos mais rápidos, para não ficar aquela coisa que fere a credibilidade do STJD, que é deixar um julgamento para 2 semanas antes de acabar o campeonato. E aí você rebaixa um time, prejudica outro, inverte mando, onde que a gente sempre se queixou, que os caras querem os holofotes. Isso aí tem razão. Se vai fazer alguma punição, alguma coisa em relação a um time, se tem alguma coisa do time para ser julgado, tem que ser julgado o quanto antes. Porque aí depois deixa lá para o final, os caras passam o tempo todinho sentado na sua mesa, fazendo o que ninguém sabe,
e não fazem os julgamentos que tem que ser feito. Quando chega no final do campeonato, aí junta todo mundo, não, agora a gente tem que trabalhar, tem que mostrar serviço, tem que cumprir as nossas obrigações, tem que julgar isso, tem que julgar aquilo. Aí, às vezes, não julga bem julgado, não vê o que realmente tem que ser feito, porque tem que fazer tudo nas pressas. E também, no final do campeonato, prejudicando os times, os clubes que já são prejudicados no final de campeonato. Tem a questão das datas FIFA, esse ano provavelmente não vai ter, porque já vai ter a Copa do Mundo no meio do ano, mas tem a questão de jogadores já lesionados, controle de carga, essas coisas todas, aí já prejudica muito mais o clube. E falar nisso, na questão de prejudicar, a gente só vê mais prejudicar o Palmeiras e não o Corinthians. Essa aí eu discordo do Vessa. O Palmeiras tem muito mais casos que vem a ser prejudicado com a questão de STJD, com TJD, do que mesmo o Corinthians. Certo. Então, me parece que existe um rigor maior com o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O que se espera é que esse rigor seja para todo mundo, inclusive para o Eduardo e para o treinador Carpini, que saíram na porrada no jogo lá da Série B. Tá? Então, isso envolve clubes da Série A e Série B. Isso envolve a formação de uma liga cuidada e capitaneada pela CBF. Tá? Agora, passivos e ativos todos têm. Todos os clubes têm. Então, vamos ver como que o STJD vai se comportar com os fatos que aconteceram na Neoquímica, como vai ser o julgamento do recurso do Abel, como o Fernando Diniz será observado pela comissão, pelo STJD, Zubeldia e outros treinadores indisciplinados. Essa que é agora o olhar, tá? Porque a gente vai se assustar com coisas estranhas, como não conceder um efeito suspensivo, que é algo que você dá até esperar o julgamento do recurso, né? Até que se prove o contrário, até que se prove o contrário, você teria direito de continuar trabalhando até que o recurso seja julgado no pleno, numa instância superior. Então, é isso que é preciso ver, né? Como vai ser daqui para frente. Só uma boa coisa. explicação. Eu também estou nessa pegada. Eu acho que o STJD está endurecendo a mão, por isso que tem essas denúncias todas contra o Corinthians. Todo problema que acontece no estádio ou no gramado, numa competição, você é julgado por aquela competição, certo? Sim. Não é isso? Mas... Então por que deram 8 jogos para o Abel, já que é recorrência? Não é isso, certo? No caso... mas o Massa tem um ponto. Não, o Abel mas, tem as expulsões em tudo que é campeonato. Sim. Vamos lá. O Abel foi julgado por 2 expulsões seguidas no Campeonato Brasileiro de Futebol. Fluminense e São Paulo. Então a recorrência não é dos 14, é desses 2. Sobretudo, e também do passado campeonato. Então é o que o Massa está falando. A Arena tem que fechar e abrir só o ano que vem. Eu li o relator, né? Falei aqui na época, e vou ler o relator do processo do Corinthians, e é a mesma palavra escrita, por isso que a tese do Massinho faz sentido. A palavra pedagógica foi utilizada na questão do Abel e está sendo utilizado na questão do Corinthians. É essencial que o STJD adote postura firme e pedagógica, transmitindo ao Esporte Clube Corinthians Paulista a necessidade de orientar seus jogadores quanto ao dever de respeito aos adversários e à integridade da competição. Foi o que o relator escreveu ao fechar essa denúncia e tudo mais. Então, me parece mesmo. Agora, eu vi a pedagogia no caso do Bruno Henrique lá do irmão dele. É porque uma pedagogia... porque a linha está traçada agora. Gente, falando aí sobre essa questão do Bruno Henrique, muita gente não engoliu essa questão do Bruno Henrique não ter pego nada de punição no STJD, e quem não engoliu não vai mais engolir. Tá? Isso aí ficou manjado mesmo, o STJD ficou manjado com essa julgação e impunidade para o Bruno Henrique, porque pela gravidade do que aconteceu, ele poderia ter encerrado a carreira dele ali, das punições que ele pegaria. Porque isso aí, gente, é caso até de cadeia. Não pode, isso aí não pode no futebol.
E ele simplesmente saiu impune, praticamente impune, sem nada. E quem não engoliu, não vai mais engolir, e pegou mal pro STJD. E agora os caras estão querendo se redimir com isso, só que o que passou, ficou manchado. A mancha ficou, não tem mais como eles apagarem essa mancha. O que eles podiam ter feito era, no momento, no ano passado, terem dado realmente a punição, pelo menos parecida com o que deveria ser. Mas ficou praticamente impune, sem nada contra o Bruno Henrique, enquanto outros jogadores, treinadores, são punidos rigorosamente. Eu não estou justificando. A linha está traçada agora. Mas eu sei, eu acho que a primeira discussão nossa aqui foi sobre a situação do Roger Machado. A conclusão do Massini é que não vai dar certo, não adianta. Isso aqui não vai dar certo. Eu acho que vai. Claro que não vai dar certo. O que você acha que vai acontecer? Porque vai acontecer essa coisa. Vão lembrar dos Crespos do passado. Eu sei, mas... O STJD, lamentavelmente, construiu essa imagem ao longo dos anos. Eu concordo 100%. Né? O STJD já definiu o campeonato, rebaixamento, já definiu um monte de coisa. Eu concordo. E ele foi muito tendencioso em diversos aspectos. Mesmo que agora tenha descido uma aura de justiça... Não, mas para você dar certo, não vai dar certo. O quê? É o quê? O que seria dar certo? Dar certo é ter o tratamento idêntico, igual, para todos os clubes, personagens envolvidos. Isso acho que isso é letra morte. Também acho que não vai, letra morte. Também acho que não vai acontecer. Mas o que eu acho que vai acontecer, me parece, Vessa, eu queria te ouvir, é que existe uma mão mais pesada do STJD, porque foi traçada uma linha da emenda Abel. Não, mas aí o Abel se ferrou. Né? Foi lá, pegou 8 jogos, não teve efeito suspensivo. A partir daqui, eu acho que isso vai acontecer para todo mundo. Para o Diniz, para não sei o quê. E para clube é a mesma coisa. Só um detalhe antes do Versa. A gente precisa também ser coerente. A gente não quer o modelo Premier League, onde as pessoas respeitam o jogo, respeitam a arbitragem, não pega o Papai Noel e fala, ó, o Natal chegou. Entendeu? Cara, então, mas lá tem tribunal de penas, é diferente. É claro. Mas para chegar lá na construção desta liga, a meu ver, acho que tem que se fazer um sacrifício, né? E se for o caso de ter um rigor maior, que se tenha para todo mundo. Ponto. Porque eu também acho isso. Muita gente acha bonito fair play, o cara que vai fazer o gol e para porque o outro está machucado. Isso é quando é o time dos outros, porque quando é o seu time, o cara quer arrancar os olhos do cara na faca. O Fluminense que deu um Exatamente, exatamente. Então, assim, ou a gente entra definitivamente no mundo civilizado do jogo, do respeito ao futebol, ou a gente vai fazer cabeça de pé de galinha e cabeça de porco voar em todo o jogo. Entendeu? Eu sou contra isso, não gosto disso, de um lado e de outro. Se o tribunal está adotando essa postura e for igual para todo mundo, inclusive com o Flamengo, inclusive com o Corinthians, que são as duas maiores torcidas do país, cara, é um caminho. Depois, na Liga, se ela surgir, você pode estabelecer o Tribunal de Penas, que funciona assim. Seria muito mais... Funciona assim, o artigo é simples. Se o Vessa cuspir na minha cara, está escrito lá, Rodrigo Vessone cuspiu na cara do Massa, 7 jogos. Não tem discussão, está escrito lá. Só que esses auditores vão perder a função, eles não vão querer nunca isso. Então, mas eles podem... Mas acaba a visibilidade deles. Se o campeonato for privado, eles não têm que ficar nisso. O código do CBJD lá também prevê que tem que ter um tribunal e não um tribunal de penas. Tem que ter um tribunal com gente. Mas uma nova liga pode... Se for uma entidade jurídica... Se a gente quiser fazer a Liga do G4, não precisa do STJD. Sem dúvida. A gente põe o Leitão para julgar nós, o Renato para bater o martelo. Ponto. Entendeu? Mas, acabou. Sobre as questões do Corinthians, Vessa, me parece que foi traçada uma linha aí, e a partir de agora, quem sair da linha vai se ferrar. Porque senão a gente vai lembrar do gás, do gol de mão, mas acho que vai, de 1980, de 1990. Não dá. Corinthians, que eu não tenho essa esperança que você tem, só essa isso. punição aí, essa acusação ao Corinthians, ela está envolvendo outras coisas, que nem não são o Campeonato Brasileiro, me parece. Tá sendo olhado isso. É que eu acho que essa é uma utopia que não vai acontecer. E ali na frente eu vou provar isso daí. É só esperar acontecer os outros casos. Então, assim, tem coisas que acontecem. Não vai acontecer? A mão... Por que eu estou falando que a mão é diferente? Um torcedor do Atlético Paranaense invadiu o campo e agrediu o Hugo Souza. Multa.
Sabe quando? Se um torcedor do Corinthians entrar no campo e agredir um jogador, é multa? Sabe quando? Jamais. O Santista, os caras jogaram, o Santos jogou rojão dentro do campo, pegou o jogador do Corinthians, um invadiu e deu uma voadora no Cássio. 2 jogos. Sabe quando o Corinthians teria 2 jogos? Só para você ter uma noção, o Corinthians teve a punição do TJ São Paulo, TJD São Paulo, o Campeonato Paulista. O STJ aí fez o acordo com o Corinthians, com o Palmeiras, com todo mundo e tal. O STJD foi lá de cima para baixo e falou assim, eu não gostei do que você fez não, eu quero muito mais. Os caras do TJ ficaram pé da vida. Ué, por que ele está se intrometendo? É uma jurisdição nossa, é o nosso campeonato. Qual o quê? Agora, do Paulista agora, que era para tomar um jogo de suspensão e virou multa, uma multa que ia pagar. O STJD entrou na jogada e falou assim, não, eu quero as 2 rendas dos 2 primeiros jogos. Ficou tipo 2 milhões, 3 milhões. Do outro ano? Do outro ano. Mas então, vamos lá. Aí o STJ, eu nunca tinha visto isso, o STJD entrou em São Paulo e falou, não, eu não concordo. Quem está errado nesse caso? Mas e os outros clubes todos? Mas que assim, eu estou dizendo, a mão é diferente. Nunca tinha visto um negócio desse. Só com o Corinthians. O TJD de São Paulo puniu o Palmeiras, já puniu o São Paulo, e eu nunca vi o STJD vir lá de fora e falar, eu não gostei disso não, hein? Pode aumentar aqui o valor. Coisas recorrentes no estádio do Corinthians que precisam ser punidas, senão elas continuam acontecendo. Tipo, o Corinthians acabou com um jogo. Acabou com um jogo de futebol. Isso não existe. Deixa eu falar, eu acabei de falar do Santos. O Santos teve esse caso, depois foi rebaixado e destruíram o estádio. E nada acontece, só acontece com um. A recorrência só é vista por um, não por todos. Claro que é. O ônibus do Corinthians chegava no Morumbi, era apedrejado todos os jogos. Nada aconteceu, nada acontecia. Até um dia que um presidente maluco lá, que era o Andrés, falou assim, se apedrejar não entra em campo, não tem jogo. A polícia liberou a polícia, abriu toda a entrada do Morumbi, tirou todo mundo, jogou os caras 3 quilômetros para não apedrejar o ônibus. Todo o ônibus era apedrejado, do Corinthians, do Corinthians sobretudo, mas do Palmeiras e tal. Tô ok. Aquilo era recorrência, era todo santo jogo. Partiu para a torcida única, não teve. A polícia liberou a polícia, abriu toda a entrada do Morumbi, tirou todo mundo, jogou os caras 3 quilômetros para não apedrejar o ônibus. Todo o ônibus era apedrejado, do Corinthians, do Corinthians sobretudo, mas do Palmeiras e tal. Tô ok. Aquilo era recorrência, era todo santo jogo. Partiu para a torcida única, não teve mais. Agora, foi essa a decisão. Você colocar o Corinthians como vítima do futebol brasileiro não, é brincadeira. É claro que eu não estou colocando como vítima. Eu não dá. Os outros não são apenados do jeito que o do Corinthians é. É só isso. É simples assim. O olhar é diferente. Homofobia no estádio. Todos os torcidas cantam coisa de homofobia. Punição, multa. O Flamengo chegou a ter um grito uma vez contra o Fluminense, o estádio cantando e tal. Filmaram, aí tinha lá tudo. Sabe por que não valeu o julgamento? Porque quem filmou era um torcedor do Corinthians. Então não valeu, porque ali era um torcedor do Corinthians, estava filmando e tal. O cara filmou o placar para mostrar que era o jogo, o grito e tal. As denúncias estão corretas tem desse jogo Corinthians e Palmeiras? Qual a sua objeção? Não, os caras expulsos, os caras que brigaram. Se fosse todo mundo punido por tudo, da maneira que o Corinthians tá tudo bem. Tinha mais que punir mesmo. Eu não sou contra punir. Eu só acho que tem que ser para todo mundo igual. Homofobia diferente da torcida do Corinthians e dos outros. Acho que foi pela questão da recorrência, né? Imagino eu. Todos têm recorrência, sobretudo num tema como esse que eu estou dizendo, por exemplo. O único que mandou fechar um estádio, 3 milhões de prejuízo, foi o Corinthians. O resto foi 20 mil, 10 mil reais. É só isso que eu nunca tive. Você já viu um caso de uma jurisdição do STJD mandar o TJ da cidade fazer outra coisa? O que não poderia ser. Explica aqui. O STJD é uma instituição prevista constitucionalmente e tem direito do acesso à justiça. Qualquer pena será recorrida ao TJ ou ao STJD se o julgado assim requerer. Então, é o único que ele deseja recorrer ao Corinthians. Por que ele não fez isso outras penas em âmbito estadual? É só minha pergunta. Eu lembro que o Grêmio foi excluído de uma competição por racismo, de fato. Aquela vez foi. O que eu achei um absurdo, porque era uma menina fazendo aquilo, e ele pegou a instituição inteira
como culpado, sendo que ela tirou da cabeça dela aquele ato idiota, imbecil, e a instituição pagou. Nossa, na época eu critiquei muito. O Grêmio, como instituição, não tinha culpa, a torcida do Grêmio não tinha culpa se um idiota foi lá e fez aquele caso de racismo. Já encontraram lá no Neoquímica? Quem fez? Não, do Carlos Miguel, não. Até agora, que eu saiba, não. Então, mas... Espero que encontre, aliás. É. Puxem vídeos e tal, acho que não vai ser tão simples, porque o vídeo do estádio está de cima para baixo, eles estão olhando, mas deve ter aquele vídeo daquele garoto, eu acho que aquele vídeo tem capacidade para pegar. Mas assim, O Massini fala aqui, aquele vídeo do cara de frente, eu acho que tem capacidade para pegar. vou falar o que eu acho, eu queria ouvir de vocês também. Eu acho que a Neoquímica Arena, por muitas vezes, faz coisas que outros lugares não têm. Não tem cabeça de porco em outro lugar, tem toda Procurar o gol em outro estado. Teve drone e cabeça de galinha do Palmeiras, por exemplo. Pé. Cabeça não, pé. Desculpa, o pé. Não, mas foi depois. Pés de Foi galinha. depois, claro. Então, Pés de galinha. Foi depois. Eu- você nem lembrava do pé, só que da cabeça você lembra. Claro, É isso que eu estou porque a cabeça dizendo. Foi mais marcante, né? Foi um cara. É isso que eu estou não sei dizendo. quem O foi pé que- eu vou... É engraçado, mas chutar não a tem cabeça graça. lá e era Eu pesada. não gostei daquilo que a torcida do Palmeiras fez Não. e acho que não tem que fazer. mas... Entendeu? Aí, Mas eu sou o Rodrigo imbecil. tá falando que a torcida do São Paulo jogou milho. Mas milho é outro papo também. Uma cabeça do. Quando isso? Uma vez jogou milho na torcida do Corinthians. Joga na entrada lá, o tempo. Agora, vem cá, é que assim, sinceramente, estou falando de maneira neutra. Eu acho que em Itaquera é um negócio meio mais permissivo. Eu estou errado? Eu só acho que você é mais visibilidade pelo fato de ser o Corinthians. Presta atenção. Comece a prestar Não, atenção. é que eu acho que isso vai É acontecer. que a gente presta, o torcedor do Corinthians presta, porque ele sabe que o dele vai ter o Open. Vai acontecer Você tá essa com- eu não concorrência, tenho. não sei no que vai dar. Vamos Todo aguardar, mundo vai ficar ter de muito olho nesse jogo negócio, pela vocês frente. não acham? Mais ou menos como a história de jogar água na copo e tal. Todo mundo começou a ficar atento a isso, porque perdia mando, era uma loucura, lembra? Lembro. Todo claro. mundo ficou atento. Eu acho que vai ter... Hoje se denuncia até Por o isso que eu acho cidadão que, do de lado. alguma forma, isso vai ser... Se tiver essa mão mais pesada, vai ser um marco O mais negócio civilizatório, me do. parece. Você lembrou, não? Você lembrou, a questão do jogar copo nada mais foi do que uma medida de tribunal de penas. Pois é, torcedor. E aí, o que vocês acham, o que vocês acreditam aí que vai acontecer? O Corinthians realmente será punido? O Palmeiras será punido, terá punição juntamente aí com o Corinthians? Vamos ver o que vai acontecer aí, vamos mais para frente, né? Porque o Palmeiras terá semana em casa para se recuperar aí de 2 jogos, tropeço fora, né? Um empate lá na Libertadores. E agora vamos novamente tenho mais um jogo, né? No caso eu falo mais um jogo, Sport Cristal no meio de semana. Depois vem o Atlético Paranaense em casa no domingo. E, claro, o Palmeiras precisa se recuperar para isso. Na Libertadores, o Abel está liberado para comandar o Palmeiras, para comandar o time em campo. Já no Brasileirão está cumprindo suspensão aí. Vamos ver se vai ter aí o efeito suspensório ativo aí para ele, né? Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer nessa bola de fogo, né? O absurdo, né? O Palmeiras pode ser punido após a confusão em clássico que gera revolta. No caso, a punição, o próprio Corinthians, jogadores do Corinthians procura confusão com os jogadores do Palmeiras e o Palmeiras podendo ser punido com isso, que a gente não concorda, né? O que não se pode concordar com isso. Punição para o Corinthians, sim, que ele acabou com o jogo, destruiu o jogo, sim, mas para o Palmeiras, não. O Palmeiras não foi atrás de confusão com ninguém. O Palmeiras foi lá para jogar e vamos ver aqui porque de acordo com as informações, o Palmeiras foi denunciado por participação do tumulto, né, que foi ali naquela zona mista, como a gente fala aí, no túnel. A situação envolve uma confusão generalizada e isso nos bastidores, né, que foi no túnel, aumentando ainda mais a tensão e a rivalidade entre os dois clubes, porque é uma pena isso está acontecendo.
E a notícia boa é que o Palmeiras, como a gente sabe, o Palmeiras vem sempre revelando muitos nomes, jogadores novos, meninos, vem com a base super potente e agora tem mais um brilhando aí. Rival se assusta com a nova joia do Palmeiras, porque tem jogador aí do Sub-16, que no Sub-17, com 16 anos, no Sub-17, que está brilhando na seleção brasileira Sub-17 e o garoto está dividindo aí a artilharia da seleção. Então, na próxima quinta-feira, 16, a gente vai ver ele novamente em campo. Ele já tem 3 gols, jogador novo de 16 anos, que está dividindo aí artilharia, e o Palmeiras tem mais essa joia, que será mais um jogador revelado. Eduardo Conceição é o nome dele, não sei se você já ouviu falar, mas tem esse jogador do Palmeiras, mais uma revelação aí para os próximos anos. Próximo ano já vai estar aí no 18, né, sub-18, depois vem sub-20, e o garoto já vem aí levantando aí a tenda, abrindo caminho, né, dizendo: sai da frente que estou chegando. Mas é isso. Vamos ver como é que vai se dar aí esses jogos pela frente. Amanhã trago mais informações, que o Palmeiras entra em campo contra o Sport Cristal. Esse jogo, deixa eu ver aqui qual é a data do jogo, porque eu não sei se vai ser amanhã. Deixa eu ver aqui se é amanhã ou na quinta-feira, né? O jogo da Libertadores, Palmeiras e Sport Cristal. Vamos trazer essa informação aqui para você, porque eu preciso ver aqui os próximos jogos do Palmeiras. Então é quinta-feira às 19 horas. Então, quinta-feira, dia 16, amanhã a gente traz mais informações, vai ter também como a gente trazer na própria quinta-feira. Então, a gente se encontra no próximo vídeo. Só não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, claro, comentar à vontade a respeito do vídeo, do nosso conteúdo e, claro, do Verdão.